Fala pessoal, boa noite. Hoje vamos dar sequência à live ao assunto de Asset Allocation, que foi o tema da nossa live na terça-feira, e é o tema dessa live também, essa estratégia que utiliza diversificação como a base, como a principal forma de tu ganhar, de tu obter retorno no longo prazo, retornos consistentes, que é só assim que tu vai conseguir se manter no mercado. Então, na terça-feira eu comecei a explorar esse assunto, mostrei o quanto tu consegue utilizar outras estratégias somadas à Asset Allocation para aumentar o teu retorno no longo prazo. E é realmente só dessa forma que tu consegue ter retornos consistentes. Tu, como investidor pessoa física, até alguns fundos conseguem adotar outras estratégias que te trazem retorno de outra forma. Mas o investidor pessoa física, não dá para dizer que é impossível, mas é no mínimo muito difícil conseguir se manter no mercado tentando prever o que vai acontecer. Então, não vou fazer nenhum tipo de recomendação, não vou falar muito sobre produtos específicos nessa live de hoje. Vou tentar abordar alguns conceitos mais gerais, um pouco mais aprofundados do que na live da semana passada, ou melhor, de terça-feira, mas ainda não tão específico, não vou falar focado em produtos e sim ainda na estratégia. Essa é uma estratégia utilizada por grandes investidores, os principais investidores do mundo, aqueles que estão há muito tempo no mercado. Eles diversificam, são pouquíssimos os casos de investidores que não têm uma carteira diversificada, Então isso é uma amostra de o quanto isso se provou ao longo do tempo, Investidores como Ray Dalio, o próprio Warren Buffett, por mais que foque na classe de ações, tem uma diversificação na sua carteira. Então o foco da live de hoje vai ser basicamente essa. E também vou abordar alguns assuntos relacionados ao tema, mas que me perguntaram ao longo da semana. Então, algumas formas de proteção da inflação no curto prazo, isso tudo eu vou abordar nessa live de hoje, que tem uma relação muito direta com o tema de Market Time. Se você ainda não me segue, me siga aqui no YouTube, ou melhor, me segue aqui no Instagram, e se estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Então, por que é tão importante o investidor entender essa estratégia e também adotar ela na sua carteira de investimento? Porque Market Time, ou melhor, Market Time é o que se evita quando tu adota uma estratégia de Asset Allocation. Então, Asset Allocation é uma composição de ativos dentro da tua carteira. Então, são vários ativos que integram uma carteira diversificada. Isso é o mais importante. Eu costumo dizer nas lives que a primeira coisa que o investidor precisa fazer é pensar no macro, pensar em todas as classes que podem compor uma carteira de investimento, para depois pensar no micro, para depois pensar no produto. E é justamente o contrário que a maioria dos investidores fazem. Eles costumam pensar em qual é a ação que mais vai se valorizar ou qual é o CDB que está pagando mais, e não pensam no papel daquele produto na carteira de investimento. E se tu tem um patrimônio um pouco mais relevante, essa proteção do patrimônio é que realmente deve preocupar o investidor. Se o teu patrimônio ainda não é um patrimônio relevante, a tua preocupação não é nem adotar a estratégia que te traga mais retorno, e sim montar uma reserva de emergência. Então, se tu tem um patrimônio que já tem a tua reserva de emergência separada, e lembrando o conceito de reserva de emergência, é um patrimônio que vai ser suficiente para te manter por um período que tu possa ficar sem a tua receita, sem o teu salário, sem a tua outra fonte de receita que tu tem. Então, por exemplo, se tu ganha ali, se tu tem uma despesa mensal, dá para pensar melhor, é melhor pensar pela ótica de despesa do que de receita. Se tu tem uma despesa ali de, digamos, 5 mil reais, eu aconselho que tu tenha primeiro uma reserva de cerca de 30 mil reais. Então, tu monta uma reserva com 30 mil reais, aplica num investimento líquido, de preferência renda fixa, atrelada ao CDI. Depois desses 30 mil é que tu vai começar a pensar em uma estratégia de investimento realmente. Antes disso, tu está aprendendo sobre o mercado se tu não tiver, ou simplesmente errando, se tu não tiver aplicando somente em renda fixa
atrelado ao CDI para montar a tua reserva de emergência. Então, primeiro se monta a reserva, depois pensa nisso, né? E se tu tem um patrimônio já significativo, tu tem que te preocupar em proteger esse patrimônio. Proteger de crises econômicas, proteger da inflação. Essa tem que ser a preocupação real do investidor, né? E tu só consegue fazer isso se tu não ficar apostando, né? Porque se tu apostar, tu tá basicamente brincando com o mercado financeiro, né? E o mercado financeiro vai te punir em algum momento, né? Tu pode até ter sucesso uma vez ou outra, tu pode até muitas vezes ouvir a opinião de pessoas que tiveram sucesso uma única vez ou pouquíssimas vezes, mas que por terem acertado algo que a maioria do mercado previa diferente, acabam ganhando mais voz, né? Sendo que, se tu for olhar o que aconteceu com essa mesma pessoa ao longo de um período muito grande, tu percebe que ela só teve sucesso naquela única vez. Então esse é um outro ponto que eu deixo como recomendação para que todo investidor fique atento, né? Se a pessoa que tu está ouvindo, aquele que tu está utilizando como referência para adotar uma estratégia de investimento, ele teve sucesso no longo prazo. E no longo prazo, eu diria que a grande maioria dos investidores adotam uma estratégia de asset allocation, né? De uma diversificação, define qual que vai ser a proporção de cada uma das classes na sua carteira e simplesmente mantém essa classe, essa alocação. Não ficam tentando prever o que vai acontecer, né? Então esse é um primeiro ponto que eu acho que é fundamental, né? Tu pensar que primeiro tu precisa pensar no macro, depois tu pensa no micro. Primeiro tu define o quanto tu vai ter em cada uma das classes. Só que, para te entender, para te conseguir aplicar essa estratégia de investimento, tu precisa entender como que cada uma das classes se comporta diante das mudanças que a economia vai apresentar em algum momento. Então, a variável que mais impacta os investimentos é taxa de juros. E aí, não é a taxa de juros do curto prazo, não é a taxa Selic. É a taxa de juros ao longo do período que tu vai estar investindo. Então, se tu tem uma renda fixa, vai ser a duration daquele título. Vai ser do momento que tu compra até o prazo que ele vai te devolver. Então, se for um CDB para 2028, a tua preocupação com taxa de juros é de 2023 até 2028. Quando tu entra em renda variável, a tua preocupação vai ser a taxa de juros ao longo de todo o período. Então, até a perpetuidade. É claro que tu não tem como descobrir qual que é a taxa de juros na perpetuidade, mas tu vai te preocupar com curva de juros longa. Então, essa taxa de juros é que vai impactar os teus investimentos. Só que a taxa de juros ela impacta todos os investimentos, todas as classes. Então, para te entender o quanto tem que ter em cada uma das classes, quanto não, para te entender como cada uma delas, qual é o papel de cada uma delas na tua carteira, tu tem que entender como elas se comportam diante de uma mudança nessa variável. Essa variável é a mais importante de todas, taxa de juros. Então, esse é um segundo ponto, né? O segundo ponto de que a taxa de juros não é a taxa de juros no curto prazo, e sim a taxa de juros futuro. Ou seja, se a taxa de juros no futuro, tu está lidando com expectativas, é o que as pessoas esperam, é o que os investidores esperam para a taxa de juros. Porque isso aqui eu costumo repetir frequentemente, né, nas lives. Por mais que os investidores fiquem preocupados com o que vai acontecer no Copom, com a próxima reunião do Copom, para aumentar ou baixar a taxa de juros, não é isso que realmente vai impactar os investimentos das pessoas. O que vai impactar são as expectativas para as próximas reuniões do Copom. Então, os investidores eles analisam as reuniões do Copom, as atas da reunião do Copom principalmente, pensando no que vai acontecer depois. Muitas vezes, uma queda na taxa de juros, na taxa Selic, uma queda hoje, pode representar um aumento na curva de juros. Então, vai acontecer com os teus investimentos exatamente o contrário do que tu esperaria, do que tu esperava, né? Porque, vamos supor um cenário aqui, digamos que tu tem uma queda na taxa de juros forçada por algumas questões políticas, por exemplo, e o mercado entende que aquilo ali vai criar inflação. Se vai criar inflação, o que vai acontecer nas próximas reuniões? Provavelmente vai ter que subir a taxa de juros, tá?
e se subir a taxa de juros, vai ocorrer o contrário do que deveria em função da queda na taxa de juros de hoje. Ou seja, é a curva que interessa, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental para te entender. Só que agora voltando sobre o impacto dessa taxa de juros em cada uma das classes, né? Tu tem investimentos que se comportam de maneira diferente em função dessas mudanças nessa variável. Ações, renda variável de modo geral, vai ter um comportamento inversamente proporcional. O preço vai ter um comportamento inversamente proporcional. Quando tem uma queda na taxa de juros, tem uma alta nas ações. Então, tem esse comportamento que é inversamente proporcional, que é exatamente o contrário da renda fixa pós-fixada. Então, na renda fixa pós-fixada é proporcional. Tem uma queda na taxa de juros, vai ter uma queda na rentabilidade. Se tem uma alta na taxa de juros, tem uma alta na rentabilidade. Então, tu entendendo isso, tu percebe já inicialmente que tu precisa ter essas duas classes na tua carteira. Só que não é toda a renda fixa que vai ter esse comportamento semelhante a isso que eu acabei de explicar, né, de renda fixa atrelada ao CDI. Tu tem basicamente 3 tipos de renda fixa. Tem renda fixa pós, pré e híbrida. A pós é aquela que normalmente é atrelada ao CDI ou até algum outro indicador pós-fixado, né? Tu tem a híbrida, que normalmente também é IPCA mais alguma coisa, então tu tem uma parte pós e uma parte pré. E tem a pré-fixada. A pré-fixada é aquela que é um número, né? Tu sabe exatamente qual vai ser o valor lá no futuro. Então, cada uma dessas classes vai ter um comportamento diferente, ou melhor, cada uma dessas categorias dentro da classe de renda fixa, né? Cada uma vai ter um papel diferente dentro da tua carteira. A pós-fixada se beneficia com alta na taxa de juros. A pré-fixada se beneficia com queda na taxa de juros. E a híbrida, ela vai depender muito, mas normalmente a parte pré-fixada faz com que ela se beneficie de queda na taxa de juros. E aí um outro ponto que eu já gostaria de conectar nessa live de hoje, né? Porque diversos investidores eles têm essa impressão, isso foi até a pergunta que eu falei que recebi essa semana, de que para se proteger da inflação no curto prazo, tem que comprar títulos híbridos, IPCA mais alguma coisa. Como, por exemplo, a NTNB. Aí tu vai comprar uma NTNB, né, uma NTNB 2045, 2055, para se proteger de alguma coisa que vai acontecer com a inflação agora no curto prazo. Só que as pessoas não conseguem entender com muita facilidade a questão de que esse título tem uma parte pós e tem uma parte pré, né? Então, o que isso significa? Significa que essa parte pré vai se beneficiar com queda na taxa de juros. E aí, se tu fizer uma análise sobre qual é a relação de inflação com taxa de juros, tu vai perceber que quando tem uma alta na inflação, o que acontece com taxa de juros? Tem uma alta também. Então, a taxa de juros é o remédio para a inflação. A inflação é a doença e a taxa de juros é o remédio. Quando essa doença ataca a economia, a taxa de juros ela vem para tentar resolver a questão da inflação. Então, o investidor imagina que, por ser IPCA mais alguma coisa, aquele título híbrido vai se beneficiar com a alta da inflação. Então, tu está imaginando um cenário catastrófico para a economia. A inflação vai disparar. Aí tu vai lá e compra título híbrido, né? Tu compra IPCA mais alguma coisa. Só que esse título ele só vai te proteger se tu ficar até o final, se tu ficar no longo prazo, até o vencimento. Aí sim ele vai te pagar uma rentabilidade acima da inflação. No curto prazo não, porque ao mesmo tempo que a inflação, que é o IPCA, que a inflação subiu e aí a rentabilidade do teu título vai aumentar também a taxa de juros para combater a própria inflação. E se aumenta a taxa de juros, vai aumentar a parte pré-fixada do teu título também. E quando isso acontece, quando o componente pré-fixado do teu título aumenta, o preço dele cai. É aquela dinâmica que eu explico em todas as lives. Se o preço de um título, se algum título vai te pagar 100 e a taxa de juros é 10, o preço dele é 90, 91, né? Agora, se a taxa de juros no período sai de 10 e vai para 20, o preço dele cai para 80 e poucos, né? Porque 80, aplicando uma taxa de 20, vai levar para 100. Antes era 90, aplicando uma taxa de 10, levava para 100.
Então, é o valor presente que muda. O valor futuro na renda fixa, ele vai permanecer, na renda fixa pré-fixada. É o valor presente que muda. Então, o impacto na taxa de juros, das mudanças na taxa de juros, no título híbrido é semelhante ao do pré-fixado, só que não é na mesma intensidade, né, porque é só a metade da remuneração que vai ser pré-fixada, mas é dessa forma. Ou seja, resumindo, tu não te protege da inflação no curto prazo comprando títulos híbridos. Pode ser CDBs, pode ser a NTNB, pode ser um adebento, pode ser o que for. Não te protege no curto prazo. Para te se proteger no curto prazo da inflação é muito difícil, né? Tu tem diversos ativos que acabam se beneficiando, historicamente se beneficiando, mas para ter uma proteção pura da inflação é só com uma estratégia altamente complexa, que seria comprar título híbrido e comprar taxa de juros futura. Mas daí é um tema para outro momento, né? Então, é uma coisa que é importante ficar bem claro, né? Tu não consegue te proteger da inflação no curto prazo comprando o título híbrido. Essa é uma ilusão que os investidores têm. Então, feito esse adendo, vou fazer um outro adendo, que é explicar sobre a taxa de juros, né? O que é taxa de juros? Nós normalmente pensamos em taxa de juros como a taxa Selic, né? Como a taxa básica de juros determinada pelo Copom, e que, como eu falei ao longo da live, é determinada pelo Copom entre aspas, né? Porque o Banco Central vai reagir ao mercado, né? Não é o mercado que reage ao Banco Central, é o contrário, né? É o contrário. O mercado vai entender o cenário, vai entender o que está acontecendo com a economia, vai tentar precificar essa taxa de juros e o Banco Central é que vai ter que se adaptar. O Copom, quando se reúne, lembrando que o Copom são diretores do Banco Central, né? Por isso que às vezes eu falo Banco Central. Quando o Copom se reúne, ele pensa no que o mercado está vendo, como o mercado está vendo, porque expectativa se transforma em realidade dentro do mercado financeiro, na economia de modo geral, né? Então, o que é taxa de juros? A taxa básica de juros, ela representa intrinsecamente o risco de um país, né? Então, se a taxa de juros no Brasil é muito alta, é porque o Brasil representa um certo risco, né? E aí, esse risco é também a inflação, né? Porque a remuneração, a inflação, ela vai afetar essa taxa de juros, né? Só que é isso. Basicamente, taxa de juros é o preço do dinheiro. Taxa de juros é o quanto representa tu emprestar, qual é o risco que representa tu emprestar o dinheiro para aquela instituição. No caso aqui, o governo, como eu estou falando de taxa Selic. Só que essa taxa de juros, ela vai ser diferente para cada um dos ativos no mercado financeiro. E por que é diferente? É diferente porque tem mais risco. Então, se tu tem um CDB com o mesmo prazo, por exemplo, dos dois para 2030, e um está pagando 15%, uma taxa prefixada, e outro está pagando 14%, significa que esse que está pagando 15% tem mais risco. O mercado exige ganhar mais para emprestar para ele. E se exige ganhar mais, é porque tem alguma coisa ali que representa risco, né? Então, a taxa de juros representa isso. Por isso que não é tão importante tu ficar procurando diferenças entre taxas dentro de um produto, porque tu não consegue diminuir o risco, tá? Tu até pode tentar ter mais retorno, só que tu só vai conseguir ter mais retorno se tu aceitar mais risco. Agora, quando tu pensa em toda a tua carteira, quando tu pensa nessa soma de ativos que vai compor a tua carteira de investimento, aí tu consegue reduzir risco. Isso foi um ganhador de prêmio Nobel de Economia em 1990, que o Harry Markowitz, conseguiu mostrar matematicamente, né, que quando tu coloca ativos que têm comportamentos diferentes, a tua carteira toda reduz o risco. Mas individualmente, o ativo específico, se tu vai comprar, por exemplo, uma ação que tu espera que ela vai se valorizar muito, ela provavelmente vai ser bem mais arriscada. Se tu comprar uma ação que é tranquila, que não tem uma volatilidade muito grande, ela provavelmente não vai se valorizar tanto. E é assim que funciona. Então, o risco se transforma em taxa de juros. E a taxa de juros é o que afeta o preço daquele título. Essa relação também é uma outra relação muito importante do investidor entender, né? Se tu ficar simplesmente buscando a taxa que é mais atrativa, tu simplesmente está pensando em mais risco para a tua carteira. Não que isso seja um problema, né? Se tu é um investidor agressivo, tu vai adicionando mais risco justamente para tentar trazer mais retorno para a tua carteira. Mas, como eu falei,
e isso é a estratégia de asset allocation, o importante é pensar nas classes, é pensar no macro, é pensar no papel de cada um dos ativos dentro da tua carteira. Não adianta só colocar um monte de coisa na tua carteira, tem que pensar por que tu está colocando cada um deles, como esses investimentos se relacionam com os outros investimentos que tu tem dentro da tua carteira. Mas, mais uma vez, isso só faz sentido para aquele investidor que já tem uma reserva, já tem uma reserva de investimento. Aqui o exemplo que eu citei, para quem tem despesas ali de 4 mil reais, de 5 mil reais, no mínimo ele ter 30 mil. Depois dos 30 mil é que ele pensa em adotar uma estratégia de asset allocation, né, ao invés de já aplicar desde o primeiro momento, quando ele está recém formando a sua reserva de emergência. A reserva de emergência ela deve estar em renda fixa pós-fixada e com liquidez diária. Essa que é a regra para a reserva de emergência, né? Então, depois desse valor é que você começa a pensar em estratégias um pouco mais sofisticadas para aumentar o retorno dos seus investimentos, controlando o risco. Isso é sempre fundamental, né? Tu tem que estar sempre pensando no lado do risco. Só pensar em retorno não é uma boa estratégia. Então, o que eu queria passar nessa live é basicamente isso, é uma continuação da nossa última live de terça-feira. Eu ainda vou explorar um pouco mais esse assunto, né? Então, eu comecei falando algo mais macro na última live, hoje eu entrei um pouco mais em comportamento das classes, e aí na terça-feira que vem, aí sim eu vou falar sobre o ativo específico, né? Sobre o papel de um CDB, o papel de uma LTN, de uma NTNB, de uma LFT dentro de uma carteira, de uma ação de crescimento, de uma ação de valor, tudo isso integrando uma carteira de investimento, né? Porque aí sim tu vai conseguir pensar na composição de toda a tua carteira. Tu pensa primeiro nas classes, né? Depois tu pensa no produto específico, mas cada um deles tem que contribuir de alguma forma para a tua carteira de investimento. Então é isso, até terça-feira.